convidados deste enfoque. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. A única relação, começo por si. Quando temos estas indicações de algum adiamento de reformas, partimos do princípio que o Governo já acredita que vai mesmo ter mais tempo também para a reforma do Estado. Não só mais tempo para pagar os empréstimos, mais tempo para o déficit, mas também para a reforma do Estado. Eu sempre disse que estas reuniões todas têm dois lados na moeda, sempre. E dois lados que estão, pelo mesmo, que as pessoas têm que ter em consideração todo o esforço que tem sido feito e ver até onde é que é o limite desse esforço, e até onde é que nós podemos ir. E eu acho que a Troika, nesta sétima avaliação, que era vital perceber também, ou para entenderem melhor este país e da maneira como estava e como está um país, de facto, a viver uma fase complicada, porque tem tido o seu maior esforço concentrado nos últimos tempos e ainda tem pela frente mais um ano. Temos aquela meta de agosto de 2014, onde queremos que, de facto, a Troika termine o seu trabalho aqui. E percebemos que a Troika, nesta sétima avaliação, aliás, pelos dados que nos são relatados, quer dizer, há muitos que nós ainda não sabemos, e não sabemos se são verdadeiros ou não, mas por aquilo que se percebe, que haverá, por iniciativa dos próprios e pelos três elementos que compõem, um aumento dos prazos de empréstimo, bem como também a correção de déficit estendida até 2015 em 3%. O que é que isso significa? Aliviar um bocadinho todo aquele esforço que nós temos pela frente e que vamos continuar a ter, mas dilatando um bocadinho os prazos naquilo que é o grande impacto para os portugueses. E por isso acho que é perceptível que a Troika começa a perceber a realidade do nosso país, é perceptível que há aqui um esforço enorme por parte deste Governo, também nas suas reuniões, com estes elementos, de tentarem dar uma dimensão deste país também, para perceberem qual é que é a realidade económica do país, como é que tem reagido, como é que tem reagido a certas políticas, umas bem, outras mal, nem tudo é negativo, nem tudo é positivo, e por isso corrigir no que é negativo aquilo que não está a correr bem, evidentemente. Esta avaliação parte desde logo do Executivo, que percebe que o ímpeto reformista que tinha tem que ser abrandado? Não, vamos lá ver. Eu acho que as reformas são essenciais. Eu não estou a dizer as reformas. As reformas são provavelmente aquilo que mais nos interessa em todo este plano de ajustamento, porque elas são essenciais para além de 2014. Nós, se não tivermos reformas na saúde, na educação ou na justiça, não valeu de nada este esforço. Aliás, o Dr. Batista sabe isso bem, quer dizer, não é por medidas pontuais que nós conseguimos corrigir alguma coisa. Essas medidas pontuais e emergentes que nós temos que tomar conta no último ano e meio, eram medidas exatamente porque não havia reformas feitas neste país. E essas reformas, sendo concretizadas e sendo feitas, reformas de facto dão um plano de fundo a este país, vão, obviamente, aliviar as outras medidas que tiveram de ser tomadas à pressa e de forma abrupta, para assim dizer. Mas por isso eu digo que há aqui uma sensibilidade diferente também da própria Troika, que percebe o que é que se está a passar em Portugal. E há uma notícia também curiosa, que a própria Troika quis reunir com instituições de solidariedade social, a saber a Caritas, a saber o Banco Alimentar da Isabel Joné, e por isso também perceber que também não há aqui nenhum bicho papão, ninguém é insensível, e que quiseram também perceber a realidade social deste país, não só pelas manifestações, também são um bom exemplo de tudo, o que é preciso também mostrar às pessoas que estão fora e que não percebem a realidade do país, ou que não sentem a realidade do país, que havia inúmeros, mas começam também a perceber exatamente o que é que se passa do ponto de vista social. Por isso eu acho que do ponto de vista da correção daquilo que era a despesa a mais, nós temos feito esse papel. Agora é preciso ver o que é que isso é refletido, quais é que são as consequências nessa sociedade. E agora sim vamos então ver como é que nós conseguimos também corrigir essa parte que foi altamente danificada ao nosso país. Então, Batista, mas quando vemos notícias destas, como o exemplo que demos hoje, um adiamento no plano de rescisões da função pública, o que entra aqui em linha de conta é, de facto, uma preocupação com as questões sociais, ou já estamos no campo das preocupações com um calendário eleitoral? Eu diria que é sobretudo uma preocupação do calendário eleitoral. Esta mudança de responsabilidade do Governo relativamente à ligação com a Troika, em que passa a ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, a conduzir esse relacionamento, traduz-se já por uma mudança de atitude. E uma mudança de atitude, sobretudo com a preocupação de estarmos num ano de eleições autárquicas.
Mas isso não me inibe também de reconhecer que, evidentemente, precisamos mais de um ano, e é insuficiente um ano, mas para já um ano, é um ganho. Houve um momento que pudesse-se pensar que o Governo tinha abandonado essa possibilidade de lutar por mais um ano por esse deslizamento. Assim não aconteceu, e Paulo Portas, quando aparece agora, quando ainda existiam algumas dúvidas sobre o próprio posicionamento da Troika, quando ao nível europeu, os responsáveis europeus já tinham assumido isso, agora parece tudo indicar, não há uma balanceta final, que este ano vai ser concedido. Eu julgo que estamos numa situação em que a Troika vai avaliar o desenvolvimento do país. Mas ficamos sempre na dúvida quem é que terá de avaliar a Troika. Já não sei quem avaliar a Troika. O que eu sei é que, avaliando o que se passa no país, em que há responsabilidade também da Troika, pelas medidas que acabou por aceitar relativamente a algum agravamento, uma coisa era o memorando que existia inicialmente no anterior governo, e outra coisa foi depois um conjunto de agravamentos que não estavam previstos, e o resultado é que a verdadeira avaliação da Troika e do Governo é um produto 3,2% em recessão. Isto é, empobrecemos 3,2% em 2011. Mas o último trimestre são 3,8%, quer dizer, o andamento da pobreza é mais acentuada com o resultado médio final. O consumo familiar, menos 5,6%. O investimento, menos 3,7%. O consumo público, menos 4,4%. As exportações apenas crescem 3,3%. E num ano temos mais de 205 mil desempregados. Nesse contexto, o que é que isso significa? O que é que isso significa? Não é possível crescer a economia na base das exportações. Há um momento em que as exportações tendem, devido à falta de consumo interno, tendem a expandir-se. Mas essa subida momentânea, muitas das vezes é resultado da descida de preços das empresas na procura de mercados e para tomarem mercados. Isso tem um período de duração. E, portanto, a tendência será, evidentemente, a crescermos as exportações, mas não naquele montante, num montante em que permitisse o crescimento do produto. O crescimento do produto em português só pode vir pela via do consumo. Ora, como é que nós podemos suportar o crescimento do produto se, por outro lado, retiramos rendimento disponível às famílias? Nós estamos num modelo de descida de salários. E quem defende descida de salários neste quadro, garantidamente não pode estar a defender o crescimento do produto. Pelo menos para os próximos anos. E eu julgo que haveria que reequacionar algumas questões deste modelo. Mas como é que corrige o rumo agora? Este rumo não é pela via dos salários. Este rumo é pela via de uma profunda reforma do Estado e de algumas áreas. Se formos ver o que é que este governo fez em termos de reformas, não fez absolutamente nada. Quais foram a reforma do Estado? A reforma do Estado, aquilo que fez o governo relativamente ao Estado, foi reduzir salários. Até agora foi reduzir salários. Houve uma política do medicamento, o preço do medicamento, pressão sobre as produtoras de medicamentos e sobre a comercialização de medicamentos, mas é também uma pressão que não é substância nem reforma. É apenas uma circunstância de uma necessidade de falta de recursos para satisfazer aquilo que seria desejável em termos dos gastos na área da saúde. Nós precisamos de reformas profundas aonde? Na segurança social. Pela via de quê? Pela via, nomeadamente, do sistema contributivo, não na base que hoje é aplicável, mas numa base alargada ao capital e à mão de obra. Hoje é só pela via da massa salarial, como todos sabemos. Precisamos de uma reforma que concentre recursos existentes na área da saúde. Julgo que essa medida, se nós queremos defender um Serviço Nacional de Saúde, nós temos de equacionar como é que este modelo pode ser defendido e como é que temos de ter sustentabilidade financeira para este modelo. Não é garantidamente mantendo tudo o que temos neste momento. Isto parece-me óbvio. Ou então equacionamos o financiamento pela via da receita e pela via daqui da introdução, porventura, de seguros de saúde e outras formas de financiamento. Vamos à educação, não estamos longe disso. Portanto, nós, as reformas que precisamos, este governo também não as implementou. Ora, se estrangulamos o consumo interno, se por essa via não temos crescimento, se já temos dificuldades no financiamento público neste momento,
Das duas, ou temos uma solução externa, claramente, que resolva o problema do financiamento da dívida pública, no quadro em que eu estou farto de dizer, eu e outros economistas, ou se não o temos que nos virar para o interior. E virando-nos para o interior, isto vai ser doloroso, mas temos assumido reformas profundas, que não toquem nos salários, porque agora há um estudo já no Governo, que quer comparar o setor privado com o setor público, é que o Governo está a dizer que vai mais reduzir salários. Nós precisamos de consumo. O consumo das famílias é necessário para animar a economia portuguesa. Não é por essa via, é por outro caminho, e julgo que aqui o Governo, quando agora, relativamente às decisões da função pública, está a adiá-las. Bom, eu sinceramente também não sei como é que devia fazer, como é que irá financiá-las. A não ser com o aumento da dívida. Mas isso é aumentar o desemprego. E a despesa? Isso é aumentar o desemprego e temos outra via de crescimento da despesa, que é depois do subsídio de desemprego. É evidente que isso pode ser regulamentado, se os funcionários públicos têm ou não têm. No limite, as pessoas têm de viver com dignidade. E, portanto, a despesa associada a casos destes surgirá sempre. Nós precisamos de refletir sobre este modelo que está a tomar caminho na Europa, que é espantoso, a tomar caminho. No domingo, ontem, as movimentações em Espanha de mais de 300 mil pessoas, o que está a passar já em Itália, eu julgo que a Europa está a ser colocada em causa e há que, a meu ver, começar a pensar o que é que isto poderá significar, como já alguém ainda recentemente responsável pelo BCE veio a público dizer, temos aqui ingredientes que num outro momento tiveram consequências. E eu espero que isso não aconteça, evidentemente, na Europa, e para isso acredito plenamente que haja um retrocesso e um reequacionar dos modelos, embora sejam necessárias reformas, evidentemente. Numa encarnação, e estas reformas são medidas que, à partida, não serão muito populares. Corremos o risco, de facto, de ficarem grande parte dessas medidas adiadas para lá das autárquicas. Não acredito. Com este governo não, porque não é um governo de calendário eleitoral, como noutros governos socialistas nós assistíamos, que havia aumentos da remuneração dos trabalhadores em alturas de pré-crise, como bem me lembro em 2009, e por aí fora. E eu não acredito nisso por uma razão muito simples, porque o Dr. Vítor Batista falou na reforma ODLEF da saúde e parece que não houve mais reformas entretanto. Eu lembro a lei das rendas, lembro o arrendamento, lembro a reforma autárquica que tem sido feita, por exemplo, até o final do mês passado foram extintas uma quantidade de empresas municipais por decreto, porque as que não eram viáveis eram extintas e reintegradas nos serviços das câmaras, até serviços municipalizados, em Coimbra tem um dos transportes, por exemplo. A reforma da Justiça, que está no seu período de discussão, que as reformas não se fazem, o Governo podia chegar ali e fazer uma reforma em 3 meses, mas não é assim que se faz uma reforma estrutural. Uma reforma estrutural tem a sua parte, a sua componente de discussão com toda a gente, onde também este governo de coligação chamou vários partidos que nunca quiseram dar nenhuma opinião sobre o mesmo, mas as reformas duram cerca de um ano e pico sempre a serem feitas. E por isso, estas reformas são fundamentais para o garante da sustentabilidade deste próprio Estado. O que é que significam reformas? Significam operacionalizar melhor o Estado, trazer maior eficiência e, naturalmente, também trazer maior eficiência, também como na forma de educação, muito provavelmente não ter tanta gente no Estado a trabalhar para o Estado, que é um dos pesos grandes que nós percebemos que existem. Mas, de facto, este não é o cenário para se fazerem essas restrições, pelo que estava a identificar? Vamos ver, o Governo conseguiu adiar, por exemplo, esta última notícia que abriram também aqui este espaço, de que conseguiu adiar para depois de outubro ou novembro a discussão de uma quantidade de restrições na função pública. Eu acho que é positivo, evidentemente, tudo o que seja também poupar pessoas ou pessoas que vão para o desemprego através de uma questão destas é positivo para qualquer pessoa, eu não tenho dúvida nenhuma. Se nós conseguimos poupar essas pessoas de terem que ir para o desemprego por via de uma forma estrutural, ótimo. Se nós conseguimos outras maneiras de fazer, ótimo. Primeiro devem estar as pessoas, evidentemente. Agora, há uma cura que nós temos de fazer. O Estado não pode ser tão pesado, porque este Estado não aguenta. Nós não conseguimos gerar riqueza suficiente para aguentar o Estado que temos. Este é que é o problema. E, obviamente, também se combate com o crescimento da economia. Isso é uma verdade. Estas previsões que vocês tiram do INE nada trazem de novo. Vamos ver, há um mês atrás já se sabia
que a confirmação que em vez de 3% ia revelar para 3,2%. Não é um desvio colossal. Quando também a Europa revelou de 0,4% para 0,6%, também no seu conjunto europeu. Por isso, há uma coisa também fundamental hoje em dia, que é que haja uma estabilidade europeia, que não vemos em Itália, mas oxalá que exista, porque já passámos períodos piores com a Grécia e com a Irlanda, mas oxalá que tudo se resolva rapidamente e que também a Alemanha comece a crescer e não esteja a crescer timidamente como tem crescido nos últimos tempos. Aliás, tem vindo a acentuar uma certa queda naquilo que é a sua, continua a ter o seu crescimento, mas é fundamental que estas economias também comecem a puxar pelo resto, porque senão nada feito. Quer dizer, o problema agora também não é só nosso. Nós temos feito um esforço total para que tudo corra bem, aquilo que nos é pedido. Agora estamos nós também não podemos. Porquê é que as exportações caem? Nós sabemos porque é que é. Porque o país que nos importa cerca de 25% do produto, como a Espanha, que entrou em recessão, é natural que nós estejamos já a levar com esse número em cima. Porquê é que nós andamos a procurar outros mercados? Precisamente para isso, mercados que não sejam europeus. Precisamente para isso. Nós temos que perceber como é que nós podemos fazer pela vida. E Portugal tem agora mais margem para reclamar medidas que promovam essencialmente o crescimento e mais preocupadas com as questões sociais. E ainda hoje tivemos declarações de Durão Barroso e também do Presidente do Parlamento Europeu. O nosso grande problema no início era um problema de credibilidade do país. Um país super endividado que não tinha rumo, não sabia quantas tinhas, não sabia de nada. Em 1 ano e meio tudo isto se inverteu. Ou seja, os outros países da Europa acreditam em nós. E basta ver a queda dos juros que estão em 17% e estão abaixo de 6%. Os juros da dívida pública. Não se deve só à interesse do BCE, deve-se também à credibilidade do país. Veja-se na Standard & Poor's e a Moody's o que dizem de nós hoje em dia. E as perspectivas de melhoria que nós temos. Veja-se outra notícia importante, que acho que pouca gente depois dá importância a isto, que é Portugal com saldo externo positivo pela primeira vez em 18 anos. Muito à conta pelas e com a questão desde 25 anos, mas isto são matérias fundamentais que nós temos que ter também na nossa vida. Isto são boas notícias para nós. Muito à conta das quedas de importações, mas também da crescimento das... Esta é uma questão relativa. Nós sabemos que tem dificuldades em criar. As importações diminuem. Sim, está perfeitamente disso. Eu não quero passar disto. De facto, a tendência é essa, não é? Deixa de haver diminui o consumo, diminui a importação. Isto é uma coisa que a gente sabe e a pessoal, sobretudo nas exportações, o que acontece. Esta primeira fase há uma subida, na segunda fase há uma descida de novo. Portanto, isso é uma questão conhecida. Eu nunca este governo fez algumas reformas. Eu conheço isso quando Nuno diz que fez a reforma na administração local das juntas de freguesia. Eu gostaria de ver reformas que se traduzissem em redução da despesa. Esta reforma das freguesias é ridícula do ponto de vista orçamental. Fundamentalmente, não tem nenhum efeito do ponto de vista do Orçamento de Estado. Então, nós fazemos reformas e devemos reequacionar reformas profundas que tenham um impacto orçamental. Não, essa não tem nenhum impacto orçamental. Absolutamente nenhum. Inclusive, vamos às autarquias. Tem orçamentos próprios. É evidente que o conjunto, a consolidação, entra no déficit do Estado. É verdade. Mas as autarquias, o mal do país não vem por nossa via. Não é o endividamento das autarquias, nem o déficit das autarquias. Não. As reformas não são isso. Essas questões são questões de pormenor. Nós precisamos de reformas profundas noutros setores. Olha, por exemplo, uma reforma que o Governo fez, de certa forma, a reforma da lei laboral, fez de tal maneira que hoje já se estão a fazer despedimentos em empresas que ainda as leis não estão a ser completamente aplicadas, já estão a socorrer alguns oportunistas para fazer despedimentos em empresas. E, curiosamente, só porque tem uma descida dos proveitos. O que importa nestes casos, despedimentos coletivos, sobre a rentabilidade das empresas, é os resultados líquidos. Não é uma diminuição de proveitos, é os resultados líquidos. E há outra forma de conduzir, muitas das vezes, aos mesmos resultados líquidos, sem afetar a massa salarial. É por outra, olhe por excessos, quando há viaturas, quando há empresas em dificuldades, e em vez de limitarem os gastos, ainda compram, por exemplo, Mercedes, ou utilizam Mercedes, como eu conheço casos. Bom, essas são estratégias que o Governo permitiu, através desta flexibilização da lei laboral aos excessos que alguns estão a tomar agora. Eu gostaria de ver, sinceramente, este Governo, em um sistema democrático, será, evidentemente, substituído, quanto mais não seja, espero eu, em 2015, eu gostaria de ver, muito sinceramente, profundas reformas em benefício dos portugueses. E a reforma que tem benefício dos portugueses é não os prejudicar do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, continuarem a ser bem servidos,
ter um bom sistema educacional, mas simultaneamente haver uma redução de despesa. Porque eu acredito nas gorduras, é que eu acredito nas gorduras do Estado. Eu sei que há gorduras. Por exemplo, em Coimbra, é um exemplo que eu conheço, existiam 2 hospitais centrais e com urgências durante a noite. Houve uma fusão, ninguém notou. Tanto quanto eu conheço, nenhum surgiu mal algum por isso ter acontecido em Coimbra. Ora, é esse reequacionar em benefício dos portugueses para pagarem menos impostos que tem que ser assumido. E temos de transmitir para a opinião pública de que reestruturações, reorganizações dessa natureza, que não prejudiquem a qualidade do serviço e se traduzam em poupança de despesa, em poupança, significa a possibilidade de menos impostos que os portugueses têm que pagar. E é esta mensagem que tem que passar, e é isso os dois, estamos os dois de acordo. Mas este governo não faz isto. Não tem declaração, mas este governo não faz isto. Este governo atua em casos pontuais, desfasados, sem uma coordenação para este efeito. E esse é que é o peso. E não é pelo ao Nuno Encarnação e perguntar-lhe se não há aqui também o risco de, ao tentarmos aliviar, de certa forma, esta carga sobre os portugueses, de cairmos numa complacência que deixa estas reformas todas em hibernação durante vários anos. E ficamos na mesma em que estávamos. As reformas estão em curso. A única coisa que houve aqui de excepcional e de novo foi o alisamento, ou naquilo que se percebe que vai haver, o alisamento da amortização dos juros, darem-nos mais um ano para cumprir o déficit de 3%, o que também significa que não tínhamos a corda tão ao pescoço, está um bocadinho mais laça, por assim dizer, e na questão, provavelmente também uma eventual mexida nos juros dos próprios empréstimos. Por isso isto é o que está em cima da mesa agora. Ninguém dá isto sem nós continuarmos com o rumo que nos pediram até 2014, que é completar uma série de reformas que aqui estão. E por isso vamos ver no checklist da 7ª avaliação, sabemos nós temos sempre um checklist por cada 3 meses, a ver o que é que está feito, o que é que está bem feito, o que é que não foi cumprido e o que é que não foi concretizado. E é isso que durante 3 meses nós sabemos que acontece sempre. É uma avaliação. E é uma avaliação também das partes, a dizer onde é que nós falhamos e onde é que nós podemos corrigir, para daqui a 3 meses termos melhores resultados neste campo. Mas os resultados não aparecem de dia para a noite. Tudo isto vai continuar a haver aumento de desemprego? Vai, sim senhores. Vamos tentar que a recessão seja inferior ao ano de 2012. Oxalá que sim, todos queremos que isso aconteça. Queremos crescer em 2014 como a Europa também quer? Claro que sim. E por isso são questões que nós sabemos que tem que haver algum tempo para isto tudo. E nós estamos neste período reformador do Estado e é importante que as reformas sigam o seu rumo até o fim. Temos de concluir, Vítor Batista. Agradeço-lhe a presença neste enfoque. Certamente na próxima semana teremos mais temas para debater. Na Encarnação, agradeço também a presença neste enfoque que fica por aqui. Amanhã olharemos para outro tema.